A terceira palestra do dia é sobre panorama da política energética do estado de Alagoas. O nosso palestrante da vez é Bruno Macedo, que possui graduação em Engenharia Elétrica pelo Centro Universitário SESMAC, é superintendente na Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Indústria, com as principais funções: elaboração e fomento de ações governamentais no estado de Alagoas para otimização energética de suas potencialidades, bem como na implementação de projetos sustentáveis para unidades produtivas, com uso de energia solar, fotovoltaica, térmica e biodigestores. Uma salva de palmas para Bruno Macedo, minha gente. Bom dia. Da secretária Alice Beltrão, do governo do estado, a gente agradece a oportunidade aqui, né, num local que produz conhecimento, pesquisa, e o poder público tem que estar sempre junto com vocês, porque sem conhecimento, sem pesquisa, não existe desenvolvimento. Então, eu acho importante essa oportunidade que a gente está tendo. Mais uma vez, agradeço aqui a oportunidade. Bom, aqui para passar aí. Ah, tá. Eita, apertei errado aqui, ó. Foi. Eu sou engenheiro eletricista, me formei pelo SESMAC, terceira turma de elétrica, e comecei um ano na arte predial, e quase 12 anos e um pouco na empresa Areva, na parte de geração e cogeração de energia, né? E desde 2014 para cá a gente tem trabalhado no estado com essas ações aí energéticas, certo? Bom, a SEDIX é uma secretaria de desenvolvimento que envolve transição energética, indústria, cooperativismo e sustentabilidade. São os 4 principais eixos de atuação da SEDIX, né? Nós temos o Conselho Estadual de Política Energética, assim como existe o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, nós temos o nosso Conselho Estadual de Política Energética, que também assessora o Estado as ações para fomento tanto de energia renovável quanto não renovável. Atuamos também com a distribuidora de energia através do Conselho de Consumidores. A SEDIX representa o poder público no Conselho de Consumidores com as demandas das diversas classes residencial, comercial, industrial, classe rural. Atuamos também em âmbito nacional no Fórum de Secretários Estaduais de Minas e Energias, que também assessora o Ministério de Minas e Energia, o governo federal, nessas políticas. A matriz do Estado, ela tem a vocação natural de fonte renovável. O ano passado, o Estado atingiu 82% de fonte de matriz de energia renovável. Não confunda energia com energia elétrica, né? Vocês sabem que tudo que produz movimento, força e tal, é considerado energia. Nesse caso, o Estado teve essa produção de 82% renovável. Através de lá, nosso balanço energético, que esse ano são 16 edições publicadas lá pela superintendência lá da SEDIX. Eu coloquei essas 2 pizzas, a de cima Alagoas e a de baixo Brasil, porque no balanço energético que a gente produz lá, a gente trabalha com números, com ordens de grandezas semelhantes, né? Para de repente não passar para o pessoal, para a sociedade que não tem um conhecimento, de repente que o Estado possa estar querendo suavizar a imagem de dados, né? Então, ou seja, o que equivale à energia renovável em Alagoas repercute no Brasil, né? Então, somente vocês aí fiquem à vontade para fazer uma consulta se de fato a matriz do Brasil, por exemplo, a matriz de energia é renovável ou não renovável, né? Então,
são dados que a gente pode entender essa dinâmica, né? Veja aqui que em Alagoas a gente tem o estado é líder norte e nordeste na produção de biomassa de cana, né? Então tem cana, etanol, melaço, bagaço, né? Tudo isso aí produz energia. Nós temos aí quase 32% de energia hidráulica, né? E a grande parte de cana e derivados, né, que totaliza esses 82%. O nosso gás natural é quase 13%. Né? Por quê? Vocês, mas é um combustível fóssil. De fato, ele é fóssil, mas ele é menos poluente que o petróleo. O ano passado, vou falar um pouquinho mais na frente, só em termos de royalties, de arrecadação que o Estado, os municípios tiveram com a produção de gás natural, atingiu quase 300 milhões de reais. Não tem como você fomentar política se você não tiver recurso. Né? Então, a gente tem que ter a sustentabilidade primordial do meio ambiente, claro, e aliada à sustentabilidade ambiental, você tem que ter economia, senão você, seja um gestor municipal, seja um gestor do Estado, seja o presidente da República, se você não tiver caixa, você não consegue viabilizar. Né? Construir universidade, estrada, segurança pública, enfim, tudo é realidade dos fatos, tá certo? Eu também pensei aqui, dentro do BEAL, o consumo energético do setor industrial e do setor de transporte, né? Evidentemente, como o Estado já tem uma produção majoritária de renovável, o setor produtivo, o setor industrial, naturalmente, segue essa tendência em quase 75%, né, de origem de cana, né, bagaço. Né, de novo, tudo que produz energia, não vamos... Né, a parte elétrica é outra história. E a questão também do setor de transporte, né? A gasolina automotiva, porque vocês sabem que existem a participação do etanol na gasolina, e a tendência é que esse percentual hoje de 25, 27, possa ultrapassar 30%, né? Na questão, nessa política nacional, mundial de descarbonização. Né? A gente até brinca, forma de dizer, que o Estado já é descarbonizado há muito tempo. Né? Então, o grande desafio é você poder aliar a parte ambiental, desenvolvimento econômico, oportunidade, de fato, um ciclo sustentável. Também dentro do BEAL, aqui a gente pegou dados que são fornecidos pela Equatorial, do ponto de total de geração. Né? Isso aqui é mais relacionado ao setor sucroenergético, né? Da parte de cogeração. Aí tem a parte térmica e hidráulica. Né? Então, 2018 foi um total de mais de 200 mil megawatts ano, que cogeração, cana e hidráulica foi a maioria, e um pouco era GD, geração distribuída. Né? E aí, ao longo dos anos, 19, 20, pandemia, né? 21, saída de pandemia, 22, 23, a GD já superou a cogeração, né, no montante de energia produzida. Né? O Estado teve, em 23, quase 600 mil megawatts ano, né? Pouco mais de 282 mil cogeração, e GD, mais de 310 mil megawatts hora ano. Né? É uma discussão bem interessante. Do ponto de vista de segurança jurídica, o Estado, Alagoas, ele segue naturalmente todas as normativas, né? Ou seja, essa parte de geração distribuída é de atribuição da Agência Nacional de Energia Elétrica. Né? A gente tem acontecido alguns debates aí em relação a São Paulo, com uma distribuidora, com problema com prefeitura, com o Estado, mas, de fato, você não tem como fugir da parte contratual. Né? Então, eu acho que cada ator dentro do seu compromisso, mas que todos, não existe nada se você trabalha isoladamente. Bom, aí da parte da Equatorial ainda, o Estado possui
1.200.000 unidades consumidoras no ambiente de contratação regulado. É o nosso mercado cativo. Ou seja, o Estado tem pouco mais de 3.300.000 habitantes. 1/3, né, são unidades, sejam residenciais, comerciais, industriais, tá certo? Dessa 1.200.000 unidades consumidoras no mercado cativo, né, que eu acho que é a grande maioria aqui, né, que é a nossa relação diretamente com a distribuidora, 54.000 unidades já possuem geração distribuída, né? Esses 54.000 estão incorporados os sistemas fotovoltaicos, as placas, e também quando você pode fazer o compartilhamento, né? Porque pela geração distribuída, você pode instalar, sendo titular, na sua residência e compensar em outras unidades que haja o mesmo titular. Então, desses 54.000, leia-se 36.000 sistemas, placas, e as 18.000 18.000 não, 12.000 de compensados. 18.000 36.000 de sistemas e 18.000 compensados, dá os 54.000. E aqui embaixo nós temos o ambiente de contratação livre, né, que são as instalações que possuem, alimentadas em alta tensão, em 13.800 volts, e possuem, que antes existia uma exigência regulatória que só poderia trabalhar no mercado livre de energia. Normalmente esse custo é 25% a 30%, a 35% menor do que o mercado cativo, tá certo? As unidades comerciais e industriais. A partir de 22, o mercado livre, o ambiente de contratação livre, ele tem avançado. Tem permitido não somente os consumidores em alta tensão, e tem liberado a não obrigatoriedade da demanda contratada, né? Existem estudos que projetam para 27 e 28 que esse mercado livre vai estar acessível a todos os consumidores, inclusive os residenciais, certo? E em relação à GD, só destacando ali, mais de 400 megawatts de potência instalada. E aqui a distribuição de energia injetada, 5.000, 1.020 gigawatts no ano de 23, né? Entendendo que o balanço energético, ele sempre trabalha o ano base anterior, porque foi fechado o ciclo, né, dos 12 meses. Então, o BEAL desse 24 fala do ano base anterior, 23. Então, é essa distribuição de energia gerada, mercado total, as perdas, residencial, comercial, industrial, poder público e parte rural. Bom, em tempos de inteligência artificial, plataformas, algoritmos, o Estado tem uma plataforma que se chama Alagoas Digital. Então, boa parte dos serviços que o Estado oferta está disponível nessa Alagoas Digital. E a SEDIX, evidentemente, como órgão do Estado, está lá. E depois, se vocês puderem, dar uma consultada no balanço energético que está disponível no nosso site lá da Secretaria. Tá certo? Vocês podem, e seria muito interessante que vocês pudessem, ao final da análise, avaliar o serviço que é prestado, né? Porque isso é muito importante, principalmente a gente, enquanto poder público, trabalhar essas ações em prol da sociedade, para saber se de repente, pode inserir outra pauta, pode esse tema, né? Então é muito importante para que isso norteie o nosso trabalho, a gente consiga aprimorar essa prestação de serviço, né? Tá aí o endereço, alagoasdigital.al.gov.br, e lá vocês têm toda a estrutura do Estado, boa parte dela, né, nesse movimento de digital. Bom, Alagoas, pensei alguns pontos aí de diferenciais competitivos, né? Amplo sistema elétrico, subestações e de conexão em média e alta tensão, né? Aí eu falo tanto da parte
geração, transmissão e distribuição. O Estado é líder Norte e Nordeste e sexto nacional em produção de biomassa de cana. Então, de acordo com o nosso balanço energético, ao longo desses 16 anos que a gente faz essa publicação, nós atestamos com dados do governo federal, das principais agências de energia elétrica, de petróleo e biocombustíveis, né, que o Estado possui esse resultado. Também temos aí no horizonte mais linhas de transmissão relacionadas ao novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Há um horizonte aí até 29. O Estado, esse ano, em março, participou de um leilão promovido pelo governo federal. E aí há um setor privado em fazendo investimentos em Alagoas e nos estados vizinhos aqui de linhas de transmissão. Não adianta você ter potencial se você não consegue escoar energia. Não é isso? O Estado tem a geração hidrelétrica, biomassa, cana, milho, eucalipto. Eu vi o pessoal da Alagoas Ambiental aqui também, que de fato está num trabalho muito proeminente aí nessa parte de geração de resíduo sólido urbano, geração térmica, geração elétrica, né? Região metropolitana, sertão, tem avançado muito, crédito carbono. A nossa amiga Fabiana aí, que é a mulher do crédito carbono, né? E, além dessa realidade, o Estado também tem avançado enquanto potencial de biocombustíveis, biogás, biometano, o famoso combustível de aviação, né, nesse movimento de sustentabilidade nacional, internacional. Né. O Estado também tem potencial solar e eólico, sobretudo no Agreste e no Sertão. Quando eu falo solar e eólico, vocês entendam que é relacionado à geração centralizada, são os grandes parques. Né. O GD, a gente já falou anteriormente. Né. Lembrando que toda a GD que a gente citou é relacionada a fotovoltaico. Basicamente é solar fotovoltaico. Né. O Estado tem produção do próprio gás natural. A produção é... Aí você vai dizer, a Algás é que... Não, a Algás é distribuidora de gás. Né. Como a Equatorial não produz energia, a Equatorial distribui energia elétrica. Quem produz energia é a Chesf, aqui no Nordeste. E a produção de gás, antes era a Petrobras, agora é a Origem Energia, porque em 21 a Petrobras, num plano de desinvestimento que ela fez, ela licitou o Polo Alagoas, e a empresa que venceu a licitação foi a Origem Energia. Né? E desde então ela tem feito a gestão dessa produção de gás. Né? A bacia Sergipe-Alagoas, né, que é o nosso pré-sal, né? Ou seja, nós temos recurso onshore e nós temos recurso offshore. O onshore, ele tem, como eu falei aí, tem avançado, inclusive o Estado chegava a produzir há 3, 4 anos em torno de 300 mil, 400 mil metros cúbicos dia de gás. Hoje isso já quadruplicou. Né? Então, mais de 1 milhão e 400 mil metros cúbicos de gás dia. Evidentemente, nós temos a segurança jurídica e ambiental, tudo o que você produz é gerado um royalty e isso é repassado aos municípios, ao Estado e à União, dentro da segurança jurídica e ambiental. Né? Então, o combinado nunca sai caro. E temos também aí, do ponto de vista de distribuição de gás, a expansão tanto para o litoral norte e para o litoral sul da rede de gás natural, ou seja, da Algás. Né? Condomínios residenciais, condomínios industriais, né? Tem avançado, até porque o trabalho de biogás e biometano pode ser incorporado a essa atividade de gás natural canalizado. Temos aqui também energia solar e biodigestores para grupos produtivos. Então, desde 2015, 2016, a gente lá na Secretaria tem conseguido viabilizar projetos pilotos para comunidades, né, que utilizam, que precisam, que tem um gasto excessivo para comprar botijão de gás, mas tem lá o animal que produz resíduo, que gera resíduo, gera esterco. Aquilo ali, além de ser adubo, ele também favorece a produção de gás e de energia. Né? Então, são projetos de pequeno porte, biodigestor,
fotovoltaico, aquecimento de água, no padrão Minha Casa Minha Vida também. São projetos de pequeno porte que já atingiram mais de 200 famílias, né, no estado. Aí aquela coisa que a gente fala, você tem um recurso natural, mas você precisa ter regra e contrato para dar segurança ambiental e segurança jurídica, que são os nossos destaques regulatórios. Então, aí tem, cronologicamente, a criação do CEP, que foi em 2007, o Conselho Estadual de Política Energética, Poder Executivo, o setor acadêmico, sociedade civil fazem parte do CEP e trabalham, que é um órgão consultivo, na proposição dessas políticas. Em 2012, o nosso Programa de Desenvolvimento Integrado, o PRODESIM, ele incorporou as energias renováveis, né? Então, em síntese, toda atividade produtiva originária de fonte de biomassa e de fonte eólica está cobertado pelo PRODESIM, para incentivos fiscais e locacionais. Sabendo que teremos aí está em curso a reforma tributária, que a partir de 2033 a regra do jogo será outra, né? Então é um trabalho que até lá, estamos em 2026, temos mais 6, 7 anos aí, né? Sabendo que investimentos que são feitos, eles normalmente levam 20, 30, 40 anos, quando o cara pega um financiamento no BNDES, no Banco do Nordeste. Então, a coisa não é simples não, tá? Em 20, nós tivemos aí a instituição do Plano de Concessões de Parcerias Público e Privado. Está lá a parte de energia solar em órgãos públicos, mercado, seção de mercados, né? Então, tem toda uma carteira de projetos aí disponíveis para atrair o setor privado com transparência, com regra definida, com contratos, né? Para que, de fato, o Estado tente avançar com essas melhorias na sociedade. Em 22, nós tivemos aí um decreto estadual que fomenta o uso de etanol na frota do Estado, nos veículos oficiais do Estado, né? Nada mais importante do que você, como líder Norte-Nordeste, e 6º, 5º, 7º nacional em produção de cana, você privilegie o etanol, ou dê a preferência ao etanol dentro das condições sustentáveis, econômicas, ambientais, que você utilize preferencialmente o etanol nos veículos oficiais do Estado. Assim como existe o uso do GNV com o pessoal lá da Algás, o biogás também, que pode ser utilizado na frota para o setor de cana, né? Então, o Estado tem esse decreto também que estimula esse uso. Em 23, nós tivemos a instituição da nova lei do gás. E aí, nessa lei do gás, a gente tem um trabalho que está sendo incorporado, inclusive aprimorado aqui na própria Arsal, com o setor produtivo, de integração ao biometano e biogás nessa matriz, tá certo? A gente sabe que existe alguns impactos à medida que você aumenta o fluxo desse biogás, desse biometano com o gás natural, poder calorífico, umidade, tudo isso, a partir do momento que você aumenta esse volume, isso reflete diferente nos equipamentos, nos dutos. Então não é tão simples assim, mas precisa se trabalhar, né? Então isso está sendo visto também. Em 23, nós tivemos a criação do Fórum Alagoano de Mudanças Climáticas. Então, de novo, é desenvolvimento, responsabilidade ambiental, responsabilidade jurídica, tudo, política energética, tudo tem que ser pautado, as audiências públicas, ouvindo a comunidade, os representantes, os municípios. Então, esse ano foi formalizado a Lei de Incentivo à Energia Solar, né? Tivemos também a Lei Estadual de Doação de Créditos Solares. Essa doação de créditos solares já é uma pauta que desde 21, 22 tramita na Câmara dos Deputados, né? Ou seja, o excesso de créditos gerado pela geração distribuída pode ser
repassado a instituições de saúde, organizações sociais, né? Aí você vai dizer, mas Bruno, o Estado ele tem um projeto de energia solar. A própria lei diz, evidentemente, os créditos que não forem utilizados para os projetos podem ser direcionados, né? Não é obrigatoriamente, porque senão você cobre um santo e descobre outro, né? Então, é isso aí. E tivemos também recentemente um convênio aí do ICMS no Conselho de Política Fazendária do CONFAZ, que é vinculado ao Ministério de Economia, né? Onde precisa se haver o aceite, né? Por unanimidade, esses convênios, para fomentar o combustível de aviação, o biometano, o biogás, o metanol e o CO2, né? Eita, passou. Bom, aí, pegando um pouco da questão aí do hidrogênio e o arco-íris do hidrogênio, a gente peguei essa classificação aí da empresa de pesquisa energética, de 21, né? Se fala muito do verde, mas o azul tem falado, o cinza, né? Mas aí tem algumas classificações aí pela empresa de pesquisa energética, né? Eu acho que é mais para efeito de compartilhamento aí com vocês, né? Desse arco-íris que a gente chama aqui do hidrogênio, né? Aí também a gente pegou o verde, o cinza, o azul, preço do dólar por quilo, consumo de água por quilo, a quantidade de vagas que tem fomentado. Eu peguei Estados Unidos e União Europeia, os aportes que estão sendo trabalhados, tanto para Estados Unidos e União Europeia. Isso aqui são dados mercadológicos, né? Então, a gente tem aqui o hidrogênio verde. Então, para cada dólar, para cada quilo de hidrogênio verde, aproximadamente 3 dólares. Para o cinza, 2. Para o azul, 1 dólar. Consumo de água em litros por quilo de hidrogênio verde é quase 600 litros de água por quilo no verde. No cinza, 310 litros de água para produzir 1 quilo de hidrogênio. O azul, 100 litros de água para produzir 1 quilo de hidrogênio. Isso quanto gera de vaga? Estados Unidos, Europa. Os valores que estão sendo comentados e os aportes, tanto Estados Unidos quanto União Europeia. Emissões de quilograma de CO2 por quilo de hidrogênio verde, nula. No cinza, para cada quilo de hidrogênio cinza, 10 quilos de CO2. No azul, para cada quilo de hidrogênio azul, aproximadamente 4 quilos. Aí são números mercado, porque quem está fazendo o projeto, evidentemente, por questões de confidencialidade, não vai dizer, o meu consumo é tanto, isso aqui é Dr. Google. Isso a gente vai pesquisando e vai vendo essa movimentação, né? Então, a gente precisa, por exemplo, a biomassa, a cana, o eucalipto, né? Existem aí muitos questionamentos quanto ao consumo de água para o setor sucroenergético, para o eucalipto, né? Então, eu acho que é mais a título de reflexão como é que a gente pode ser trabalhado, de novo, a sustentabilidade em todos os aspectos, né? Aí é o balanço de energia do Operador Nacional do Sistema, né? E aí estão os 4 principais submercados, Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, né? E aí ele diz por fonte de geração. Isso vai sendo atualizado constantemente, a cada 15 minutos, se eu não me engano. Mas se vocês quiserem dar uma olhada mais aprofundada, Operador Nacional do Sistema. E aí o Nordeste, nesse dia, estava mandando 2 mega, 6 mega, giga, né? Desculpa, aqui é 6 mil, né? O Norte, que daqui estava mandando para o Sudeste, que estava recebendo intercâmbio aqui de Argentina, né? E aí tem por fonte hidráulica, solar, térmica, né? O quanto é desafiador o cara trabalhar no ONS lá no
na parte operacional para despacha, não despacha, passou uma nuvem, caiu uma, né? E aí a coisa realmente é emocionante, né? Aí eu peguei também a parte de eficiência operacional por geração, né? Então, fator de capacidade para uma térmica biomassa, normalmente de 60% a 80%. Né? Ou seja, se você tem uma térmica vale 10, potência instalada 10 mega, normalmente ela consegue ter uma energia firme equivalente a 6 a 8 mega, né? Por gás, variando de 50% a 70%. A parte hídrica, CGH, PCH, UHE, dependendo do reservatório, fio d'água, varia de 30% a 90%. Parque solar, né? Fator de capacidade 15% a 30%. Ou seja, se você tem um parque solar de 10 mega, ele de energia, de fator de capacidade, não chega nem a 3, né? Porque o sol, aí você, mas tem bateria, mas aí eu estou falando numa condição mais conservadora possível, né? Entendendo que a gente esteja lá como operador nacional do sistema. Eu tenho que trabalhar sempre numa situação mais emocionante possível. Então, não posso superestimar uma coisa que, né? Entendendo que, e todos sabemos aqui, que são energias alternativas, são energias intermitentes, né? O vento, a mesma coisa, né? Aí vocês, Bruno, mas aqui o sol e o vento aqui no Nordeste já chegou a dar 70% de fator de capacidade, mas aí, foi como o Rodrigo falou, dependendo do perfil climático, de ocorrência de vento, laninha, el ninho, enfim, aí, o cara que está de novo, a gente está no ONS lá, rapaz, a gente tem que estar controlando a situação mais complexa possível. Sistemas híbridos, né, combinação de sol com vento, água com enfim, normalmente você consegue ter né, admitindo aqui sol e vento, né, você consegue ter um ciclo menos complexo, né? E aí, bem conservador, pelo menos 50% de capacidade você, de repente, trabalhando fotovoltaico e eólico. E energia nuclear, de 85% a 90% de fator de capacidade. Isso é importante porque a gente precisa entender que a potência instalada necessariamente não é energia firme. Então, bom, de novo, aí é uma coisa, essa matriz de risco da Resolução Normativa 1030 de 2022 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que são os famosos cortes de geração. E aí, de novo, a questão climática, as repercussões, né? Tivemos aí, estamos vendo recentemente o problema lá em São Paulo com a Enel, tivemos no Rio Grande do Sul, né? E aí o ONS, o setor produtivo, o setor energético tem se queixado porque tem trabalhado com perdas acima de 2 bilhões de reais nos últimos meses aí, por conta dessa limitação, dessa restrição de geração de alternativa, né? E aí, de acordo com essa resolução normativa, existem esses três tópicos aqui que estão previstos enquanto vamos dizer assim, de forma a suavizar esses impactos, né, do ponto de vista de geração. Mas, de acordo com o setor energético, indisponibilidade externa, confiabilidade elétrica e razões energéticas, desses três, praticamente o que tem sido efetivado é o abono quando há problema de disponibilidade externa, que normalmente é o quê? Um problema na transmissão, clima. Qual é o critério? Frequência e duração dos eventos. E a mitigação é você, né? Hoje o sistema é interligado, exceto Roraima, que continua fora. Mas, por exemplo, em 2021 o sistema não era interligado. Então, nós tivemos em 2001, acho que era final do governo Fernando Henrique, início do governo Lula, nós tivemos um problema muito sério que o sistema ainda não estava devidamente interligado, né? E aí isso já foi superado, mas mesmo assim ainda Roraima hoje não faz parte do sistema interligado. Ou seja, por exemplo, as bandeiras tarifárias que a gente paga nas nossas contas de energia, por conta dos reservatórios com baixo volume de água, hoje, eu acho que esse mês agora é bandeira amarela que a gente está pagando.
Roraima não é atingida por esse tipo de cobrança. Então, ela só paga a iluminação pública e o consumo de energia propriamente dito, né? Então, assim, também é outra discussão aí que vai nessa questão de mudanças climáticas, né? O país tem, se eu não me engano, para mais de 100 gigawatts de projetos já contratados, onshore. Offshore tem mais 80 ou 90 giga, sendo que essa demanda de hidrogênio é muito para a Europa por conta de guerras, de restrições que lá. Né? Por quê? Porque o país é superavitário de fontes renováveis, de geração de energia. Né? Então, todos nós sabemos aqui que o problema do Brasil não é a disponibilidade de energia, e sim, né, essa discussão aí, essa discussão que está sendo colocada. Né? Inclusive, existem algumas comunidades aqui no Nordeste que estão se opondo a projetos de geração de energia. Parques eólicos, acho que é mais eólico, solar nem tanto. Solar está tendo também uma zoada grande aqui no Piauí, por conta dos impactos que estão causando. Então, a gente está entre a cruz e a espada. Né? Nós temos a margem equatorial aqui no norte do país, que a vizinha Guiana está explorando. E a gente, do outro lado, tem esse problema que algumas comunidades, inclusive, estão se... Né? Não quero isso aqui, não. Eu não quero isso aqui. A gente já, inclusive, com a Fabiana, a gente já participou com algumas discussões. Assim, a gente precisa, de fato, entender como é que vai superar esse... Né? Se você não consegue renovável, se você não consegue não renovável, né? Se o mundo quer transição energética da gente para variar, esses consumos de água, né? Como é que você consegue viabilizar essa sustentabilidade, né? O gás natural, enfim, é um curso bem interessante essa parte de energia elétrica, engenharia de energia. Pronto, é isso, pessoal. Fico à vontade aí para as perguntas e tal. Obrigado por... Agora, para as perguntas. Alguém quer fazer as perguntas aqui na frente? Antes de fazer as perguntas, a gente... Rodrigo quer fazer. Vem. Bom dia. Com relação àquela tabela que você utilizou dentro da apresentação com o arco-íris de hidrogênio, aquele está sendo a classificação que o governo de Alagoas está utilizando ou é alguma oficial do Ministério de Minas e Energia, por exemplo? Aquela tabela foi gerada pela empresa de pesquisa energética atrelada ao Ministério de Minas e Energia, base 21. Então, é um documento federal. Obrigado. Temos uma pergunta do Pedro Eugênio, que é estudante, e ele fez a seguinte pergunta: o que falta para aproveitarmos o grande potencial eólico do nosso estado? Investimento, incentivo... Bom, de fato é o que a gente comentou. O estado, relacionado à questão eólica, ele tem essa condição favorável, agreste e sertão, ali, inclusive parte pelo Canal do Sertão, mas é isso, a gente precisa trabalhar melhor essas políticas junto às comunidades, os municípios, órgãos ambientais, para que a gente, de repente, não crie um problema maior do que já existe. Né? Por exemplo, o Estado, dessas 1.200.000 unidades consumidoras, o Estado tem 400.000 unidades de tarifa social. O que é isso? São cidadãos vulneráveis que não conseguem pagar uma conta igual ou maior do que 100 kWh. O nosso quilowatt hoje está R$1. Normalmente, quem não consegue pagar quilombola, enfim, comunidades vulneráveis, estão já dentro dessa política de tarifa social. Então, a gente que consegue pagar a nossa conta de energia,
nós temos aí em torno de encargos e tributos, para cada R$1 que a gente paga, 55 centavos de encargo e tributos. O que isso quer dizer? Esse encargo e tributo é que viabiliza o atendimento às comunidades vulneráveis. É que viabiliza troca de geladeira, enfim. Então, assim, nosso custo Brasil, por incrível que pareça, muita energia, só que a nossa competitividade ainda é bem complexa, entendeu? Então, e nessas 400 unidades consumidoras, ou seja, pouco mais de um terço das unidades consumidoras do Estado já são atendidas social. E aí mais 200 mil que podem receber que não aderiram ainda. Então, a gente tem aí pelo menos mais de 50% de pessoas vulneráveis, unidades vulneráveis que podem ser atendidas por projetos sociais. Então, assim, é muito difícil. Imagine você um prefeito, você um governador, um presidente, como é que você trabalha essa estruturação, né? Como é que você consegue atender a curto prazo, mas projetando médio e longo prazo, capacitando as pessoas, dando emprego, dando trabalho, dando dignidade, né? Qualificando as pessoas, né? Porque a gente vive aí realmente numa situação bem, né? Tem também tarifa social para saneamento. Então são coisas assim, a gente é como não sou médico, mas é como você tem lá a emergência, a urgência, a parte, né? A medicina preventiva. Então a gente está apagando os incêndios, estamos apagando os incêndios, né? Quando eu digo estamos, os municípios, os estados, a União, só que a gente tem que ter uma ação de médio e longo prazo, porque senão vai ficar sempre a história do país do futuro, e aí é complicado. Mais uma pergunta para o senhor, feita pela Mirla, que é estudante e está aqui no presencial. Alagoas já utiliza sua alta incidência solar para energia fotovoltaica, mas há discussões ou projetos em andamento para integrar também energia eólica? Sim. Nós mostramos lá aí a parte de geração distribuída, né, que são as placas nas nossas casas, né? Então, pelo menos tem mais aí em torno de 30% a 40% de projetos que estão na distribuidora fatorial para poder, de repente, você aumentar a quantidade de compartilhamento ou novos projetos. Para a geração centralizada, normalmente, os projetos híbridos têm tido uma atratividade maior, porque, evidentemente, você consegue ter uma eficiência operacional dentro da mesma área, utilizando a mesma linha de transmissão, evitando impactos adicionais em comunidades, né? Você consegue pegar na mesma área o sol e o vento, né? Ou o vento ou o sol, entendeu? Então, normalmente esses projetos, o próprio gás natural combinado, o biogás, né? Então, normalmente o pessoal tem o que a gente chama de plano A e o plano B, o plano C, porque muitas vezes você, dependendo do tipo de licenciamento, você leva mais ou menos tempo, né? Então... Muito obrigada. E na palestra passada teve uma pergunta para o Rodrigo, mas acabou que chegou só depois. E aí a gente vai perguntar. É do João Alberto, e ele perguntou: Rodrigo, como as mudanças climáticas podem afetar a previsibilidade dos recursos eólicos e solares e de que maneira isso influencia o planejamento de redes elétricas que dependem dessas fontes de energia, especialmente em termos de segurança e estabilidade do fornecimento? Obrigado, João. Eu vou entender que você, quando perguntou de previsão, você está falando de previsão de curto prazo, né? Previsão para planejamento e operação. Planejamento, a gente tem uma outra dinâmica, né? Operação é uma questão de rotina. Em termos de operação, a previsão que você precisaria é a previsão de curto prazo, ou seja, poucos dias, algumas horas, dependendo do que você está fazendo. E os modelos eles estão bem estabelecidos e a gente consegue atuar nesse sentido, né? Em termos de planejamento, é aquilo que a gente tinha comentado, né? Assim, a previsão,
a definição dos impactos, né, o estabelecimento dos impactos da mudança do clima, eles servem para a gente modificar, ou pelo menos alterar aquilo que está relacionado com onde esses empreendimentos vão ser instalados, né, ao que a gente tem hoje. Né? Hoje a gente tem áreas um potencial categorizado, quantificado, e os empreendimentos buscam serem instalados nos locais de maior potencial, salvo as restrições que você tenha, de ambiental, técnica, né, enfim. Mas se eu entendi bem a sua pergunta, é isso. Muito obrigada, Rodrigo. Agradecemos também ao Bruno, o qual já recebeu a nossa lembrancinha, né? Mas aqui o nosso muito obrigada. A todos os palestrantes, na verdade, foi uma manhã muito enriquecedora e eu sei que à tarde terá mais. Agora nós faremos uma pausa para almoço, tá? Agora é o quê? Meio-dia, então a gente retorna às 2h da tarde. Não se atrasem, porque à tarde tem mais, tá bom? E é isso. Muito obrigada.